Hoje nós vamos tocar na ferida. Nós vamos falar sobre os discos que mancharam carreiras. Aqueles álbuns que fizeram os fãs raiz rasgarem as camisetas e a crítica especializada descer a lenha. De lendas do nu metal aos deuses do heavy metal, ninguém está a salvo de lançar um álbum tenebroso. Então já se inscreve no Filhotes do New Metal, deixa o like e bora pro vídeo. Vamos começar com os reis da bagunça, o Limp Bizkit. No final dos anos 90, Fred Durst e companhia dominaram o planeta. Significant Other e Chocolate Starfish foram hinos de uma geração que só queria quebrar tudo. A banda era o auge da MTV. Mas aí, em 2001, o cérebro musical da banda, o guitarrista Wes Borland, pegou o boné e foi embora. O resultado? O desastroso Results May Vary, de 2003. O nome do disco traduzido é Os Resultados Podem Variar. E variaram pra pior. Fred Durst tentou ser introspectivo. Teve um cover melancólico de Behind Blue Eyes, do The Who, que fez sucesso nas rádios. Mas para os fãs de nu metal, foi um balde de água fria. Faltava o groove, faltavam os riffs alienígenas do Wes. A crítica massacrou, chamando o álbum de sem alma e arrogante. Demorou anos pro Limp Bizkit recuperar a moral com a volta do Borland. Agora, polêmica. Deixa eu respirar fundo porque eu amo essa banda. O Linkin Park surgiu redefinindo a música pesada com Hybrid Theory e Meteora. Era a fórmula perfeita. Os gritos do nosso eterno Chester, o rap do Mike Shinoda, os scratches. Eles eram intocáveis. Então veio 2007, Minutes to Midnight. A banda chamou o produtor Rick Rubin, o mestre em desconstruir artistas. O objetivo? Matar o nu metal e criar uma banda de classic rock moderno. Comercialmente, o disco vendeu horrores por causa de What I've Done e Bleed It Out. Mas meu amigo, quando o fã raiz escutou músicas como Shadow of the Day e Hands Held High, a sensação era de que o Linkin Park tinha virado o U2. As guitarras pesadas sumiram em 80% do disco. O tempo foi gentil com esse álbum, e hoje a gente entende a genialidade deles, mas na época, a divisão na base de fãs foi uma verdadeira guerra civil. Sabe o que salva esse disco? Ouvir a voz espetacular do Chester em altíssima qualidade. Clica na tag aí na tela e dá uma olhada no fone de ouvido profissional que eu deixei linkado para você. O Korn, os pais fundadores do nu metal, baixo instalado do Field, guitarras de 7 cordas e a angústia pura do Jonathan Davis. A banda passou a década de 2000 inteira meio perdida, buscando uma identidade nova. Mas em 2011, eles chutaram o balde e lançaram The Path of Totality. Sim, o famoso disco do Skrillex. O Korn decidiu misturar metal com dubstep. Inovador? Muito. Corajoso? Pra caramba. Mas a recepção foi tipo misturar feijão com Nutella. A galera das pistas de dança não ligava pra metal, e os headbangers queriam bater cabeça, não fazer coreografia com luz de neon. As críticas diziam que o Korn parecia um tiozão tentando usar gírias de adolescente pra parecer descolado. Um experimento que definitivamente machucou a discografia de uma banda lendária. Ano 2000, Infest. Você ouve o riff de Last Resort e já dá vontade de chutar a porta do quarto. Papa Roach era a voz da juventude revoltada.
Mas aí, o nu metal começou a perder força na mídia. O que Jacob Shaddix e a banda fizeram? Cortaram o rap, passaram lápis de olho e lançaram Getting Away with Murder em 2004. Foi a transição brutal pro emo hard rock de rádio na MTV. É verdade, foi um hit gigantesco, mas foi ali que a banda perdeu 90% da sua base de fãs original. O rap rock visceral morreu, dando lugar a refrões chiclete para adolescentes de coração partido. Vendeu bem, mas o respeito na cena pesada foi enterrado ali mesmo. O que falar do Deftones? Para muitos, a banda mais sofisticada do metal alternativo. White Pony e Diamond Eyes são obras de arte intocáveis. Mas em 2016, a banda soltou Gore. A história por trás desse álbum é tensa. O próprio guitarrista, Stephen Carpenter, admitiu publicamente que não queria tocar nas músicas, porque achava tudo muito indie e brando. A treta interna foi feia, e isso refletiu no áudio. A mixagem do disco é bizarra, embolada. As guitarras estão abafadas. Parece que o Chino Moreno fez um disco solo e forçou a banda a tocar junto. A crítica foi mista, mas os fãs até hoje fingem que esse disco não existe. Prepara o escudo que lá vem pedrada. O Slipknot é uma instituição. O álbum Iowa é talvez o disco mais pesado a chegar ao topo das paradas na história. Mas vamos avançar para 2022. The End, So Far. Surgiram polêmicas, saída e morte de integrantes clássicos nos anos anteriores. Mas esse disco especificamente exala a energia de precisamos terminar o contrato com a gravadora. As músicas parecem ideias coladas de forma genérica, uma tentativa estranha de ser experimental que não soa como Slipknot. Tem até coral de vozes sem sentido. Parecia que a magia assustadora dos 9 de Des Moines tinha virado só burocracia corporativa. Até a recepção comercial foi morna. Vocês pediram, e eu trouxe as cerejas do bolo. Os 3 discos bônus de hoje, que são o suco da decepção. O nome já diz tudo, risco. O Metallica tinha feito rios de dinheiro cortando o cabelo e lançando o Black Album e o Load. Dave Mustaine, mordido, quis tentar fazer rock de arena e música para tocar na rádio de pop. O resultado, um álbum sem peso, sem identidade thrash e com arranjos constrangedores. Quase afundou o Megadeth de vez. Agora, os reis do deathcore moderno, depois da trágica morte de Mitch Lucker, Ed Hermida assumiu os vocais do Suicide Silence. Até aí tudo bem, mas em 2017 eles lançam um álbum focado em vocais limpos e estridentes, o infame Tee-Hee, e riffs no estilo nu metal mal feito. A base de fãs de deathcore crucificou a banda na internet. Foi um massacre nas reviews. Eu não podia terminar esse vídeo sem ele, o pai das decepções. A banda de metal mais foda do universo, o Metallica, passou por reabilitação, brigas de ego, terapia de grupo filmada em documentário e nos entregou Saint Anger, um álbum sem um único solo de guitarra. E com a caixa de bateria do Lars Ulrich soando como uma lata de tinta vazia, batendo num poste. O Saint Anger manchou de tal forma o Metallica que levou quase uma década para os caras recuperarem a confiança dos metaleiros puristas com o Death Magnetic. A verdade, meus amigos, é que as bandas precisam experimentar. Sem os riscos, a gente não teria evolução musical. O problema é quando o experimento soa como desespero comercial, ou quando falta a alma que fez a gente se apaixonar pela banda no primeiro momento. E você? Qual disco te fez arremessar o CD na parede quando ouviu a primeira vez? Faltou algum aqui na lista? O Load do Metallica? O One More Light do Linkin Park? Deixa aqui nos comentários. E ó, pra limpar seus ouvidos depois dessa lista pesada, clica na sacola de compras que tá aparecendo na tela agora. Tem discos clássicos
de verdade, livros com a história real dessas bandas pra você entender o que rolava nos bastidores dessas cagadas. E camisetas iradas pra você mostrar que é raiz. Se curtiu, esmaga o like, se inscreve pra não perder os próximos mergulhos na história do metal e do entretenimento. Um abraço, fiquem com o peso e até o próximo vídeo.